Então, só que aí eu não sei, eu vi que muitas empresas, né, tiveram um êxodo das empresas europeias, americanas do país, só que a oligarquia, né, a elite financeira do país abraçou e não deixou um buraco dessas indústrias. Então, uma fábrica que produzia algum automóveis frente a uma marca alemã, agora ela está produzindo outras coisas dentro da própria Rússia. Né? O McDonald's saiu, virou outro nome, né? E continua servindo o mesmo modelo. Ainda tem mas eu imagino que da mesma forma você vai no supermercado, você encontra Coca-Cola, não está sendo produzida na Rússia, mas de alguma forma vocês estão importando alguns itens, né, que eu acho que já estão presentes na cultura do russo, sendo americano, norte-americana ou europeia, tem coisas que você não tem como soltar de uma vez e nem acredito que deva ser de interesse do capitalista, né, da Coca-Cola deixar de vender na Rússia, honestamente. Então eles estão respeitando meio que as ordens dos seus países. Como que é isso culturalmente? Você vai no supermercado, você ainda encontra a marca que você conhecia como uma marca anterior, agora ela já foi substituída, a qualidade é a mesma dos produtos. Como que você pode talvez ajudar a gente a descrever esse momento no país por conta do embargo? Eu vou contar uma história muito engraçada, né, que aconteceu quando eu fui no mercado. Eu cheguei lá no mercado e eu fui comprar uma Coca-Cola, né? Que no caso não a Coca-Cola lá do Ocidente, mas a Coca-Cola aqui, a Coca-Cola russa, né? Ah, Que eles chamam de Coca-Cola boa. É a tradução, chama Coca-Cola boa. ah, E a Coca-Cola boa, por incrível que pareça, ela estava bem do lado de uma Coca-Cola feita ali na Turquia, mas enfim, Coca-Cola, Estados Unidos ali mesmo. chega pelo E Azerbaijão, ela né? tava Não é na mais Rússia. cara, exato. E a Coca-Cola aqui feita na Rússia tava mais cara do que a Coca-Cola feita com o logo padrão da Coca-Cola, né? Eu achei muito engraçado isso. E quanto à qualidade, eu posso te dizer que, assim, a fábrica que fabrica a Coca-Cola russa, aqui dentro da Rússia, ela é a mesma fábrica que fabricava a Coca-Cola americana dentro da Rússia. Então não mudou nada, a qualidade é a mesma coisa, o gosto é o mesmo, é igual. Tem pessoas que podem falar que é diferente, mas eu garanto que é placebo, porque os ingredientes são os mesmos. Olha só. E o McDonald's é a mesma coisa. O lanche, o Big Mac, eles só mudaram de nome ali. Agora é Big Taste, alguma coisa assim. E, enfim, só mudou o nome mesmo, porque a qualidade e o gosto é o mesmo. Isso é interessante, né? Ao tentar impedir que o país sofresse as sanções, meio que se reorganizou economicamente pelo mercado interno do país. A gente está falando de um país, sei lá, 150 milhões, quase 150 milhões de pessoas vivendo. E você tem como o mercado interno ainda estar fortalecido. Claro, a Rússia não está sozinha, ela ainda tem um braço econômico muito aliado com a China e outros países, né? Irã, por exemplo, que ela consegue, a própria Venezuela tem relações ali, né? E a própria produção da Rússia, ela não deixou de fornecer vários itens para o restante da Europa, né? É um embargo meia boca, né? Agora, quando vai chegar o inverno novamente no final do ano, a Rússia vai estar mandando em gasodutos ali o seu gás natural para aquecer a Europa, né? A Alemanha ficou numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que eles apoiam a Ucrânia, né, eles também têm uma relação comercial que, obviamente, afeta o mercado interno de outros países da Europa, né? A Alemanha é um caso desses, né? E a Europa também não teve, não conseguiu cumprir com parte dos acordos. O Parlamento Europeu, isso é constante, reclamação no caso dos Zelensky, porque não mandaram as armas que foram prometidas, né? Então, você está aos custos dos cofres dos europeus, não estão conseguindo sustentar o conflito. Quando a gente fala em baixas também, a Rússia, se não me engano, é mais de 1 milhão de russos, né, que morreram no fronte. Então, como que é esse sentimento da população? Ainda é um país, você falou que estavam se unindo, mas se unindo justamente por conta desses embargos, da pressão que a Europa faz na Rússia. É um país que historicamente
sempre foi belicoso, né? Teve que conter ataques desde o passado, passou pelas revoluções, agora os conflitos modernos, né, na Rússia moderna. Como que é esse sentimento? Como que é essa questão da economia, da pressão econômica nos russos? Por mais que a moeda esteja valorizando, existe essa unanimidade entre as pessoas também na Rússia sobre essa questão do conflito? Olha, 100% eu consigo dizer para você que existe sim. As pessoas, elas são, a maioria delas, elas são a favor sim. E tem muita coisa que eles também não podem falar, né? Assim como eu também não posso falar. Mas a Rússia, no geral, tirando essa parte do conflito que eles estão ultimamente, ela sempre foi unida, né? Tirando a época que ocorreu a queda da União Soviética, que a Rússia tinha até cidades aí que beiravam o top 5 de cidades mais perigosas do mundo. Hoje em dia não é mais o caso. E eu acho que ali depois de 1991, eles sempre foram um povo muito unido, sabe? Muito unido mesmo, assim, impressionantemente amigáveis uns com os outros. E quanto às parcerias dele, né, que você estava falando e tal, eu sempre gosto de dizer quando a pessoa fala que a Rússia tá meio que sozinha ali, mas na verdade não. A Rússia, ela tem todos aqueles países da antiga União Soviética que ainda tem uma relação muito boa com eles. E esses países também, de certa forma, eles apoiam ao lado da Rússia, né, com esse conflito. Então não é só o povo russo ali, por exemplo, o Cazaquistão, mais da metade da população fala russo, né, como uma primeira língua. E então, quando a gente fala de apoio ao conflito, não vem só do povo russo e também de todos os antigos países da União Soviética, como o Cazaquistão, o Uzbequistão, Tajiquistão e todos esses países.